Mas o que sentido denotativo, conotativo, metáfora e alegoria tem a ver com carnaval? Vamos ver isso agora? Então vamos lá. E aí, pessoal, bem-vindos ao Show da Aprovação! Hoje, a nossa missão é uma coisa bem diferente. A gente vai transformar a semântica, um tema que às vezes parece um bicho de sete cabeças, num verdadeiro desfile de carnaval. Vamos juntos desvendar o sentido figurado, a conotação e a metáfora. Tudo isso em cima do nosso carro alegórico rumo à aprovação. Então, bora mergulhar nessa avenida! E tá aqui o nosso mapa, a trilha do nosso desfile. A jornada começa com o chassi, que é a base de tudo. Depois a gente passa para a fantasia, onde as palavras se enfeitam. Logo em seguida vem a transformação e o enredo, que é o que conta a história toda. E claro, no final tem o julgamento e a grande apoteose. Preparados para cruzar essa avenida do conhecimento? Então vamos lá para a nossa primeira ala, o chassi. É que nem num carro alegórico, sabe? Toda linguagem precisa de uma estrutura, uma base bem sólida, bem real, e é exatamente aqui que a gente encontra o sentido denotativo. Então, o ponto principal é esse. Sentido denotativo é, basicamente, o significado de dicionário. É a palavra no seu estado mais puro, sem enfeite, sem segundas intenções. Pensa que é a estrutura de ferro e madeira que segura o nosso carro. Sem essa base, gente, não tem desfile, não tem nada. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Quando a gente fala o pé da mesa quebrou, estamos falando da parte real do móvel, a parte que sustenta ele. É o significado literal, preto no branco. Por isso, nosso primeiro item conquistado nessa jornada é o dicionário, a ferramenta número 1 para entender a denotação. E já tem desafio na área. Hora do nosso primeiro teste. Em qual dessas frases a palavra destacada está no sentido denotativo? Ou seja, no sentido do dicionário. Pensa com calma. A resposta certa é número 2. Examinou o coração do paciente. Aqui, coração é o órgão mesmo, do corpo humano. Nas outras, varreu e devorou são palavras com fantasia, usadas de um jeito figurado. Bora avançar para a ala 2, a fantasia. Agora que a nossa estrutura está pronta, é hora de enfeitar o carro alegórico. É aqui que entra o sentido conotativo, onde as palavras vestem fantasias e ganham significados totalmente novos. O grande segredo do sentido conotativo, que a gente chama também de figurado, é esse aqui. A palavra passa a representar uma ideia. Ela meio que foge do seu significado original, do mundo real, para expressar alguma coisa de um jeito mais criativo, mais subjetivo. É a linguagem ganhando cor, ganhando emoção. E olha só que interessante essa imagem. Como a gente vê isso na prática. A palavra legal, por exemplo, no dicionário significa dentro da lei. Mas como uma fantasia, ela vira algo agradável. E no jogo dos números, 0 e 10 deixam de ser só números para se fantasiarem de qualidades. Uma bem ruim e outra super positiva. Segundo desafio, qual dessas frases usa uma palavra fantasiada, ou seja, com sentido conotativo? Vamos pensar um pouquinho. A resposta certa é a 2. Sorriso iluminou o ambiente. É claro que um sorriso não solta luz de verdade, né? Mas a ideia de alegria, de brilho, está toda ali no sentido conotativo. Chegamos na ala 3, a transformação. É aqui que a mágica do carnaval acontece de verdade. Agora, a gente vai dominar a metáfora, uma das figuras de linguagem mais poderosas do nosso desfile, onde uma coisa simplesmente se transforma em outra. A metáfora perfeita é tipo uma comparação, só que escondida, implícita. A gente não usa nenhuma palavrinha para conectar. A gente afirma na lata. Aquele aluno é um leão. Ele não é parecido com um leão. Naquele contexto, ele se torna um leão, com toda a força e coragem. O símbolo vira realidade. E agora uma side quest rapidinha, mas que é fundamental. Qual a diferença de metáfora para comparação? É bem simples, na verdade. A comparação usa um conector, tipo a palavra como. Ela deixa a semelhança na cara, bem explícita. Já a metáfora, a metáfora é direta, é uma fusão. Seus olhos são estrelas, é metáfora. Seus olhos são como estrelas, é comparação. Pegou a manha? Terceiro desafio para ver se a diferença ficou clara na cabeça. Os olhos dela brilhavam como estrelas. A presença do como entrega tudo, né? Isso é um exemplo clássico de comparação, alternativa 2. A semelhança está ali explícita. Bora para a nossa última aula antes do julgamento final, o enredo. Se cada elemento que a gente viu até agora é uma parte do carro, a alegoria é o carro alegórico inteiro, contando a sua história do começo ao fim.
É isso mesmo, a gente tem que pensar na alegoria não como uma fantasia só, mas como a história completa que o desfile está contando. É uma sequência de várias metáforas que, quando se juntam, constroem uma narrativa simbólica muito maior. E esse slide aqui ilustra o conceito de um jeito brilhante. A história do barquinho é uma alegoria da vida. O barquinho representa a própria vida, o peixe pescado pode ser os filhos ou a maturidade, e o dia que não voltou é a morte. São várias metáforas juntas contando uma história maior e bem mais profunda. Último desafio antes da grande final. Um texto que usa a jornada de uma semente para contar a história de uma vida. Isso é só uma comparação ou é uma história inteira, cheia de símbolos? É uma história completa. Portanto, a resposta certa é alegoria, a alternativa 2. Chegou a hora da verdade. Chegamos ao julgamento. Agora é hora de colocar nosso olhar de jurado para funcionar e avaliar tudo que a gente aprendeu nesse desfile. Vamos para a prova final. Na fase 2, o desafio aperta. A frase, os olhos dela brilhavam como estrelas. Já sabemos que é uma comparação. Braços de ferro quer dizer braços fortes, resistentes. Um uso conotativo, com fantasia. E ele é um zero esquerda, é uma afirmação direta, uma metáfora perfeita. Excelente. E agora, a batalha final, o chefão. O texto da semente que cresce, vimos que é uma alegoria. A vida é um palco, é uma afirmação direta, ou seja, metáfora perfeita. E a juventude é a primavera da vida, também uma metáfora perfeita. Todo mundo conseguiu identificar? Tenho certeza que sim. E o resultado do jurado saiu! Dá uma olhada nesse placar oficial. Missão cumprida, desfile concluído com nota 10. O carimbo tá ali e não mente. Aprovado. Parabéns por dominar cada ala do nosso carro alegórico do conhecimento. E finalmente, chegamos à apoteose, a aprovação. Todo mundo atravessou a Avenida do Conhecimento com sucesso. A mensagem final é que a linguagem, assim como o carnaval, é cheia de cores, de significados escondidos. E agora, todo mundo tem um mapa para decifrar qualquer questão que aparecer pela frente. Para fechar com chave de ouro, fica essa reflexão. Que a jornada de estudo seja como um desfile. A persistência é a sua bateria, a dedicação é a sua fantasia e a vitória é o seu samba enredo. Continuem firmes nesse ritmo e até a próxima!